Oi, aqui é a Mônica e hoje eu vou contar pra vocês o que faz um advogado civilista. Já tem um tempo, né, que eu falei até lá no meu Instagram que eu ia fazer uma mudança de matérias, né, de atuação. Isso porque, né, inicialmente a minha área de formação, obviamente depois da faculdade, né, que a faculdade ela faz uma formação genérica, eu fiz uma pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário. E eu fiz isso por quê? Porque na época eu fiz 4 anos de estágio na Justiça Federal, então eu tinha um apego emocional muito grande a essas duas matérias, porque eu aprendi basicamente o direito por conta delas, né? Só que o que acontece? No finalzinho da própria faculdade, eu já sabia que eu gostava muito do direito civil, tanto que essa matéria foi a que eu fiz a minha prova na OAB, né? Então, assim, e depois que eu saí da faculdade também, a maioria dos escritórios que eu atuei foram mais na parte de direito civil. Raramente tinha uma questão trabalhista, previdenciária, menos ainda. Então, eu decidi que a partir de então, isso foi meio do ano mais ou menos, ali, junho, julho, que eu ia ficar só por conta do direito civil, e aí eventuais outras demandas que surgissem para mim de outras matérias eu repassaria para os parceiros que eu tenho, né? E aí quando eu falo pra vocês assim, agora vamos lá, eu faço só demanda civil, a maioria das pessoas não entende, não é tão simples quanto falar sobre, por exemplo, advocacia criminal, que todo mundo já tem uma ideia do que seria mais ou menos, né? Então eu vim trazer para vocês alguns tópicos principais que a gente trata no direito civil, para vocês entenderem mesmo do que se trata, né? Então vamos lá. Como é bastante coisa, que é uma das matérias mais amplas que a gente tem, eu fiz até uma colinha aqui, tá? Então se eu estiver olhando para baixo é a minha colinha, porque eu não quero esquecer nenhuma das questões importantes que eu anotei aqui. Vamos lá então, né? A primeira parte do direito civil é a teoria geral. E a teoria geral do direito civil, ela fala basicamente sobre a personalidade jurídica de uma pessoa física, né? Qualquer pessoa, e de uma pessoa jurídica, que são normalmente as empresas, né? Então, quando é que é atingida, por exemplo, a capacidade civil para uma pessoa física, se é com a maioridade, aquela questão de emancipação, né, para pessoas jurídicas, como que isso é feito, né, a aquisição, as modalidades de pessoas jurídicas, qual que é o tipo de limitação de cada uma, né. E aí basicamente seria isso, né? Aqui a gente influencia também sobre a gente chama de negócios jurídicos, que seria toda a questão que vincula uma pessoa a outra e uma situação. Então, por exemplo, um contrato é um negócio jurídico, né? E aí fala sobre alguns dos requisitos desse negócio jurídico, que é existência, validade, eficácia, extinção, nulidade, anulações, todas essas questõezinhas que são bem técnicas, mas assim, acho que deu pra entender. A gente fala sobre direito de obrigações, né? E obrigações, normalmente, a gente tem uma questão muito ampla que vincula isso, né? Então, por exemplo, tem as obrigações positivas, dar, pagar, receber, fazer. Tem as negativas, de não fazer, por exemplo, quando você é obrigado a não fazer alguma coisa. Por exemplo, você não pode chegar a tantos metros daquela pessoa. Você tem que pagar X reais para aquela pessoa. Então, normalmente isso aí está no campo do direito das obrigações, né? A gente fala aqui sobre a responsabilidade, se ela é só de uma pessoa, se ela é de outras pessoas, né? A gente fala bastante aí sobre essas questões de adimplemento, que é pagamento, e inadimplemento, né, que é ficar devendo alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. A gente entra aqui também na responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela tá basicamente vinculada em 3 pilares. Eu até fiz uma postagem lá no Instagram não tem muito tempo que fala sobre isso, né, que ato ilícito, nexo de causalidade e dano ou prejuízo, né. Então a gente tem que entender aqui quais que são, o que seriam atos ilícitos, né? Qual que seria o dano, se é um dano patrimonial, se é um dano material, se é um dano moral, se é um dano estético, né? É um dano social, talvez. Então tem toda essa margem que fala aí no direito da responsabilidade civil. E aqui é interessante, gente, porque aqui a gente fala não só sobre atos próprios, mas atos de terceiros, atos, por exemplo, de animais de estimação, itens que caem de prédios,
sabe? É bem amplo mesmo, não é só um contrato, por exemplo, sabe? Então, tem que ficar de olho nisso. Aí a gente entra de fato na parte de contratos, né? E tem toda aquela parte inicial de princípios, regulamentações, requisitos formais e subjetivos do contrato. E aí logo em seguida a gente também já vem para os contratos em espécie. Os principais eu até anotei aqui, eu vou ler para vocês. Compra e venda, troca, permuta, venda em consignação, doação, locação, empréstimo, comodato, mútuo, prestação de serviços, empreitada, comissão, corretagem, transporte, seguros, fiança, compromisso. Então aqui a gente tem 1 milhão de contratos típicos, que é o que a gente fala, né? Que são os especificados em sua modalidade em si. E aí cada um deles tem suas características, seus principais, né? Então vai depender muito do que você vai precisar pra gente saber analisar qual tipo de contrato você vai precisar. E não só a formulação, mas a revisão e eventualmente uma rescisão, né, desse contrato. Acho que eu tive um probleminha aqui com o meu fone, que eu tô usando de microfone. Então se o áudio estiver ruim, vou tentar ajustar aí nas configurações do vídeo, mas vamos continuar aqui. Depois dessa parte de obrigações e contratos, a gente tem o direito das coisas, que normalmente está vinculado à propriedade. Então tem direito das coisas, direitos reais, direitos das pessoas e patrimoniais. Então vincula muito aqui que é posse, o que é propriedade, fala sobre fundos de investimento, direitos de vizinhança, direito condominial, garantias. Então aqui é mais vinculado ao patrimônio mesmo, né? Então isso vai depender se é um bem móvel, um bem imóvel, né? Então assim, isso aqui também é específico. Então vamos por... aqui a gente pode falar, por exemplo, de uma ação de uso campeão, que eu também fiz uma postagem recente lá no Instagram falando sobre os principais requisitos comuns, né? E aí cada tipo de uso campeão depende de um tipo de posse, de um tempo específico, de uma característica, né? Então são questões importantes para a gente fazer regularização de bens, tá? Para essa parte do direito civil. E aí a gente entra no direito de família, né? Que obviamente a gente tem toda uma conceituação atual do conceito de família mesmo, né? Que obviamente não é mais homem, mulher e filhos, a gente sabe disso. E aí aqui a gente vincula algumas questões a esse conceito de família. E que questões seriam essas? Casamento, divórcio, regime de bens. União estável, reconhecimento e dissolução, regime de bens. Reconhecimento de filhos, adoção, alimentos, né? Então tem todas essas questões vinculadas aí. Tem alguns outros detalhes, né, dentro da própria matéria, por exemplo, reconhecimento de alienação parental, dano moral afetivo. Então tem muitas questões vinculadas, mas eu acho que o direito de família vocês têm um pouco mais de familiaridade quando a gente fala sobre isso, família e familiaridade. E por último tem aqui o direito de sucessões, né? No direito de sucessões, basicamente a gente fala do que acontece após o falecimento de alguém, seja uma morte real, né, que a gente tenha um atestado, ou uma morte presumida, por exemplo, um desaparecido e tudo mais, né? Como que fica essa questão de inventário, herança, legado, testamentos, né? Então tem toda essa parte que normalmente a gente não dá muita importância, né? O brasileiro não tem muita cultura de fazer um planejamento sucessório, mas o direito civil que cuida dessa parte. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, deixa pra mim nos comentários, né? Existe aqui o direito comercial também, que é o direito das empresas e falência. Só que esse ramo normalmente ele é tratado fora, né? A gente chama de direito comercial e aí ele não fica tanto dentro do direito civil, embora a gente estude na faculdade eles todos juntos, tá? Então, eventualmente questões empresariais, elas são tratadas de forma diversa, mas também fazem parte do direito civil. E é isso, gente. É mais aqui pra gente ter um pouquinho de esclarecimento do que é, caso vocês tenham alguma questão que precise do auxílio de um advogado, vocês saberem qual que é a melhor especialidade para vocês procurarem para resolver. Então, se algum desses pontos que eu falei pra vocês, vocês conhecem alguém que tem um problema ou vocês têm um problema, agora vocês já sabem que é um advogado civil que cuida. E é isso, gente. Por hoje é basicamente isso e a gente se vê no próximo vídeo.